pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu e minha colega Marcela abordaremos sobre uma grande fonte de hidrocarbonetos, o petróleo. O petróleo e o gás natural são as maiores fontes de hidrocarbonetos, mas eles também podem ser encontrados em seringueiras e óleos essenciais. Já os dos tipos ciclino e alcino só podem ser obtidos de forma sintética, mas hoje nós vamos falar só do petróleo. Mas antes, precisamos falar sobre a composição química do petróleo. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o petróleo tem 82% de carbono, 12% de hidrogênio, 4% de nitrogênio, 1% de oxigênio, 0,5% de sais e 0,5% de metais. Então a gente pode perceber que a maior parte da composição do petróleo é basicamente carbono e hidrogênio. Mas a gente pode se perguntar por que eu preciso estudar o petróleo, qual a importância do petróleo no nosso dia a dia. E o petróleo ele é essencial na manutenção da sociedade. É utilizado como matéria-prima para diversos materiais, como parafina, plásticos, gás de cozinha, tintas, solventes, além de gasolina, querosene, óleo diesel e asfalto, e entre muitos outros. E aqui a gente tem um quadro mostrando os países com as maiores reservas de petróleo. Em primeiro lugar, a gente tem a Venezuela, em segundo lugar, a Arábia Saudita, terceiro, Canadá, e o Brasil se encontra na 15ª posição, produzindo 12,7 bilhões de barris de petróleo. Então, como minha colega estava dizendo anteriormente, o petróleo é usado para atender várias necessidades da sociedade. No entanto, ao ser extraído, ele deve vir cheio de impurezas, tornando-se importante o processo de refinamento, ou seja, ele passa por vários processos físicos. O primeiro é a decantação, para separar o petróleo da água salgada. Já que a água possui uma densidade maior que o petróleo, ela fica na parte de baixo e o petróleo fica na parte de cima, e assim podendo ser separados dois. O segundo método utilizado é a filtração para remover as impurezas maiores, tais como areia, argila, pedaços de rocha. E o petróleo ele é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, o que torna importante a separação por fração de substâncias, ou seja, separa-se a mistura complexa do petróleo em misturas mais simples. Um método muito utilizado é a destilação fracionada, que se baseia na diferença das faixas de temperatura de ebulição e das frações do petróleo. Então, para tal é utilizada uma torre de destilação, nela possui uma fornalha, que está mostrando aí na imagem em amarelo, que fica na parte inferior, onde o combustível ele é aquecido, e possui também uma torre com até 50 pratos. Os pratos são referentes a essas partes que estão mostrando uma setinha apontando para cima. E sendo que cada um desses pratos apresenta uma temperatura diferente, que vai diminuindo à medida que vai subindo. Como mostra, por exemplo, na imagem, começa de 400 graus Celsius e vai para 370, 300, 200 e 150. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão passando para o estado gasoso, sendo que os mais pesados, os de maior massa molar, não sobem. Eles ficam ali retidos nas partes inferiores, como mostra aí os resíduos sólidos, parafina, ceras, asfalto e piche. As demais frações no estado gasoso sobem pela torre, e quando uma dessas frações atinge uma bandeja com uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, ela se liquefaz e é coletada nesta altura da torre. As demais frações que ainda permanecem no estado gasoso passam para a próxima bandeja, e esse processo vai se repetindo. Desse modo, cada uma das frações liquefaz-se em um dos pratos e são coletados separadamente. Como é mostrado aí, nós temos
a coleta de óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina, esse gás. Então, assim, vários componentes desses são utilizados no nosso dia a dia, são muito importantes. E é desse modo, nesse processo, que nós obtemos. Ele é um processo assim bem mais complicado, mas de forma geral acontece desse modo. Então, obrigada pela atenção, por ter assistido nossos vídeos até aqui e até uma próxima oportunidade. Só passando para avisar que tem um formulário na descrição. Ele serve como uma forma de revisão. Eu recomendo que vocês respondam. Nele tem todos os conteúdos que eu e minha colega Priscila abordamos até agora, como conceito, classificação e nomenclatura de hidrocarbonetos. Também, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que nós estaremos respondendo. Obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.